Senhor meu Deus, nos colocamos agora, Pai, mais uma vez na Tua presença, para estarmos, Senhor, engrandecendo o Teu nome, te dando, Senhor, toda a honra, Senhor, toda a glória, Pai. Neste momento, o Teu Espírito se faça presente mais uma vez em nosso meio, que nosso louvor possa agradar-te, Pai, realmente, e que o Senhor possa estar movendo, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que têm acompanhado realmente, Senhor, os nossos cultos, Pai. Que o teu mover, Senhor, seja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa, através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor, falar, Senhor, e mover cada vez mais, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento, realmente nos rendemos, Pai, e entregamos, Senhor, este tempo diante da Tua presença, porque é para total engrandecimento e adoração, Senhor, do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Seu
É Ele quem nos guarda e
Deus provê
Pai de toda glória e poder, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Estamos aqui para isso, Senhor, para colocar o Senhor acima de todas as coisas em nossas vidas. Deus, louvá-lo, engrandecer o Teu nome, Senhor, a fim de que do Senhor venha o Teu Espírito para nos encher. E assim possamos estar, meu Pai, cheios do Teu Espírito Santo, prontos, meu Deus, para proclamar a Tua palavra e viver, meu Pai, com sentido nesta terra, Senhor. Esteja aqui, meu Pai, colocando o Teu Espírito sobre o Nando, Senhor, para que ele venha enxergar a Tua palavra de forma a nos ensinar de acordo com o Teu coração, Senhor, de acordo com as Tuas palavras e o Teu ensinamento, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Essa semana eu tive refletindo sobre um assunto, e é um assunto que para mim ele tem assim uma importância muito grande, né, a qual a gente pode realmente entender os princípios de Deus, né? Existia um ditado antigo, para aqueles que são mais antigos, né, que já são mais velhos, que sabem que antigamente os mais velhos sempre diziam, né, diga com quem andas e eu direi quem és, né? Então as pessoas atrelavam muito a companhia a quem aquela pessoa se dispunha a ser, né? Então você era definido pelas pessoas com quem você andava, né? Pelas suas amizades, pelas pessoas com quem você andava. E esse andar, ele é algo muito interessante, é algo que a gente tem que dar uma certa importância, né? Porque nós entendemos que o andar, o caminhar, o percorrer um caminho, o agir e o viver, assim sendo, todos nós, ao menos a maioria, anda ou procura andar acompanhado. Ninguém gosta de andar sozinho. Todos anelamos, em algum sentido, compartilhar nossa vida com alguém. Mas com quem temos andado? Como escolhemos aqueles com quem andamos? Amor, amizades, afinidades, simpatias, interesses, necessidades, etc., né? O que nos move quando buscamos parceiros para andarem conosco na estrada da vida, né? Então hoje essa palavra que nós vamos refletir, dentro da palavra de Deus, ela diz o seguinte: com quem nós estamos andando? O que é importante para nós? Quem é importante estar ao nosso lado? O assunto aqui é andar com Deus, mas há algumas questões a serem resolvidas. Este é um desejo mais dele ou nosso? Quem tem tomado a iniciativa? Quem deu ou quem tem dado sempre o primeiro passo? Então, para a gente é importante a gente refletir sobre essas questões, né? Porque nós temos como certo que andar com Deus é algo que a gente deve fazer. Mas o que faz com que nós venhamos a andar com Deus? O que permite com que Deus fique ao nosso lado, né? Porque ninguém gosta de viver sozinho. Então, se nós buscamos afinidade, se nós buscamos amizade, amor, simpatia, interesse ou necessidade, alguma coisa nos motiva a andar com alguém. E a palavra deixa claro que existe alguém que é muito importante para que nós andemos com ele, e esse é Deus. E nós vamos entender o sentido do que é andar com Deus. Paulo escreveu aos Efésios a seguinte questão. Nós temos lá em Efésios 1, 3 ao 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Efésios 1, do 3 ao 5. Quer dizer o quê? Que antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Deus escolheu andar conosco. Antes de optarmos pelo Senhor, Ele já havia optado por nós. Então aqui Paulo deixa claro o seguinte: o andar com Deus é algo que necessita de alguns requisitos.
Não é simplesmente eu vou andar com Deus. Se a gente for pegar isso nas nossas vidas, com as nossas amizades, com as nossas parcerias, você vai ver que para você andar com aquela outra pessoa, você tem que ser parecido com ela, você tem que gostar das mesmas coisas, de frequentar os mesmos lugares, né? De ter amizades em comum. Isso faz com que você ande como uma pessoa física. Mas aqui nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso do Universo. Então, quais são os requisitos para andar com Deus? Ter afinidade com aquilo que Deus tem afinidade. O que Deus tem mais afinidade? Com a santidade. Deus tem mais afinidade com a entrega. Deus tem mais afinidade com o nosso coração contrito. E é isso que a gente precisa entender. Porque não basta só eu dizer, eu ando com Deus. Eu tenho que entender que Deus escolheu andar comigo primeiro. Mas para que Ele ande comigo, eu tenho que ter os mesmos desejos que o Senhor tem. Eu tenho que caminhar na mesma linha que o Senhor caminha. A gente tem vários exemplos dentro da palavra de pessoas que andaram com Deus, para que a gente venha entender como é realmente andar com o Senhor. Em Gênesis 5:22, nós temos a história, um trechinho que eu vou ler agora, da história de Enoque. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Então quer dizer o quê? Enoque andou com Deus. Enoque, ele é destacado por ter andado com Deus. Em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Enoque é uma pessoa, um ser humano que viveu nessa terra, que chegou a um ponto de intimidade, de andar com esse Deus, que Deus o tomou para si, e ele já não foi mais encontrado. Isso é uma referência do primeiro, né, que nós estamos falando aqui, que andou com Deus. Então, ao ler estas breves palavras acerca de Enoque, sempre me perguntei como seria esse seu andar com Deus. Uma comunhão tão íntima e profunda que levou o Senhor a tomá-lo para si, sem querer esperar mais. Então, prosseguindo na leitura da palavra, me deparei com outro homem que também andou com Deus, Noé. Na experiência desse descendente de Enoque, temos algumas pistas de como é andar com Deus. Para a gente que conhece tanto a história de Enoque quanto a história de Noé, a gente vê referências do que é andar com Deus. Porque, como eu disse no princípio, não é eu ando com Deus, é Deus anda comigo. Deus lidera essa parceria. É atrás dele que eu tenho que ir. É os interesses dele que eu tenho que suprir. É as vontades dele que eu tenho que realizar. Não é ao contrário. Mas muitas vezes a pessoa caminha a sua própria vida e quer segurar Deus pela mão e sair arrastando no seu caminho. As coisas não funcionam desse jeito. E a gente tem provas de que não funciona desse jeito. Mas para Enoque, depois que Enoque teve lá Matusalém, ele andou com Deus durante 300 anos, ao ponto de que Deus o tomou para si, e ele não foi visto mais. Descendente de Noé, nós temos Enoque. Então em Gênesis 6, do 5 ao 12. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a sua inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.
ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então aqui nós temos um exemplo de outro homem que andou com Deus. Andou com Deus ao ponto de que Deus, em toda a sua indignação com como o ser humano estava vivendo, ele olhou para Noé com benevolência. Por que ele olhou para Noé com benevolência? Porque Noé era um homem justo e íntegro dentre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Esse é mais um exemplo que nós temos de uma pessoa que andou com Deus. De uma pessoa que, indiferente da circunstância, indiferente da época, indiferente do que estava acontecendo, optou em andar com Deus. Contra tudo e contra todos, ele decidiu andar com o Senhor. E para nós que conhecemos a história de Noé, nós sabemos quais foram as recompensas que Noé teve. Noé conseguiu salvar a ele e a sua família. E foi através dele que nós viemos a ter uma nova geração. Andar com Deus é andar em justiça e integridade. Ser justo e íntegro é não aceitar ou não praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Paulo nos ensina que para nos tornarmos, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis por meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, conforme os Filipenses 2,15. Então, quer dizer, em Filipenses 2,15, nós podemos ver um dos requisitos para estar andando com Deus. Indiferente da circunstância, nós temos que resplandecer como luz. Nós temos que ser o contrário do que a maioria está sendo. Porque nós conseguimos reconhecer o que o ser humano tem feito de errado. Mas é fácil você olhar e condenar e julgar as circunstâncias. Mas quando você está dentro delas, você não tem agido da mesma maneira. Você não tem agido com a mesma parcialidade. Você não tem aceitado a mesma corrupção quando isso te beneficia. Porque para andar com Deus, Filipenses 2 deixa claro para nós que nós venhamos a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, por meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Esse é um dos requisitos para andar com Deus: ser irrepreensível, inculpável. Nós precisamos andar em santidade, porque esse andar com Deus requer isso de nós. Requer santidade, requer que a gente tenha realmente essa afinidade com o nosso Deus, de fazer o que Ele faz, de andar como Ele anda. Continuando em Filipenses, nós temos Filipenses 2,14. Faça tudo sem queixas nem discussões. Outra coisa que nos prova a nós que nós andamos com o Senhor. Quando nós fazemos as coisas sem queixas, sem discussão, nós fazemos as coisas porque nós entendemos que elas necessitam ser feitas, seja ela de qualquer espécie, de qualquer natureza. Não estamos falando só das coisas físicas, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de realmente aquilo que vem de dentro, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham-se em ação de salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses 2,12. Então, aqui Paulo está deixando claro que a gente deve servir a esse Deus, andar com o Senhor, não quando os outros estão olhando. Nós não temos que andar com os outros quando tem alguém nos vigiando, alguém que pode ver as nossas atitudes. Nós temos que andar com Deus independente disso, e muito mais na ausência das outras pessoas. Porque é quando nós estamos na nossa intimidade, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos na nossa vida pessoal, é que nós realmente mostramos quem nós somos. Este é você. Quando você está sozinho, quando não tem ninguém olhando, os pensamentos da sua mente, esse é você. Essa outra pessoa é simplesmente um disfarce, ela é uma capa, porque na verdade é nesse momento que você está sozinho, onde não tem ninguém olhando, que você mostra quem você é.
É esse que Deus vê. E é esse que Deus tem que aprovar para andar do lado. É esse que Deus tem que ver e dizer: esse é um filho amado, pode andar comigo. E é aí que a gente tem que se apegar. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13. Então quer dizer o quê? Deus, aquele que anda com o Senhor tem prazer em realizar, tanto o querer como o realizar. Ele tem prazer em fazer por nós. Deus, Ele quer nos abençoar, mas para que Ele nos abençoe, nós precisamos estar andando com Ele. Não tem como eu abençoar uma pessoa que eu não conheço. Como que eu vou abençoar alguém que eu não tenho intimidade, que eu não sei quais são as suas necessidades? Então essa que é o verdadeiro princípio de andar com o Senhor. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Filipenses 2,16. Porque esse é o nosso pensamento, né? Porque no dia que Cristo vier, ou no dia que chegar o momento da nossa partida dessa terra, nós vamos ser vistos como nós verdadeiramente somos. Então não adianta viver aqui uma ilusão, não adianta viver aqui algo que seja bom para que as pessoas vejam. Você precisa viver genuinamente, porque no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem de ter me esforçado inutilmente. Mas não é só ter corrido e se esforçado inutilmente. É a decisão que você está tomando para onde você vai viver sua eternidade. Se ela vai ser vivida no céu, na glória, ou se ela vai ser vivida no inferno, no tormento. Mas isso a gente faz aqui. E uma coisa a palavra nos garante: se nós andarmos com o Senhor, com certeza nós iremos para a glória. Mas está aqui os requisitos para andar com esse Deus. Nós temos vários exemplos de pessoas que andaram com Deus, né? Um deles, como a gente citou, é Enoque, né? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Nós estamos falando agora de intensidades. Nós já entendemos que é necessário andar com Deus. Quais são os requisitos para se andar com Deus? Agora nós vamos ver a profundidade de andar com Deus. O quanto você quer andar com Ele. Porque muitas vezes você tem um amigo, ele não é tão próximo. Quando vocês se encontram, vocês fazem as coisas juntos, é legal. Mas tem aquele amigo que você encontra todo dia, que todo dia está na sua casa. Aí nós vamos ver a intensidade. Então Enoque andou com Deus em uma intensidade ao ponto de que Deus o arrebatou para si. E ele não foi mais visto. Outro exemplo, Noé, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, de toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, como eu disse, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra era corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido em sua conduta. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Noé andou com Deus. E dentre o dilúvio, dentre a destruição de toda a humanidade, o Senhor mostrou benevolência para com Noé. Esses são exemplos de pessoas que andaram com Deus em profundidade, que tiveram intimidade.
Mas depois nós temos um outro camarada aqui que andou com Deus, e o nome dele era Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Gênesis 17, 1 e 2. Esse é outro exemplo de alguém que andou com Deus. Porque Abraão é tido como o pai da fé. Porque até o momento Abraão não conhecia Deus. Mas quando Deus se apresentou a Abraão, Abraão viu que era bom andar com Deus. Ele viu que era a melhor escolha que ele podia fazer era andar com Deus. E essa foi a diferença que fez na vida de Abraão. Ao ponto de um homem estéril, casado com uma mulher estéril, ser pai de toda uma geração. Mais um exemplo de quem andou com Deus, Davi. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. Aqui nós temos mais um exemplo de alguém que andou com Deus, de alguém que era segundo o coração de Deus. Mas andar com Deus e ser segundo o coração de Deus e ter respeito pela lei de Deus não nos impede de tropeçar, não nos impede de cometer falhas. Essa intimidade ela é diária, porque o mínimo que a gente olhar para nós mesmos, a gente começa a ver as coisas totalmente distorcidas. E aí acontece o que do decorrer da história a gente sabe. Nós temos exemplos aqui de homens que andaram com Deus, mas isso não garantiu uma conduta 100% irrepreensível. Nós sabemos da situação onde Noé se embriagou. Nós sabemos da situação onde Abraão deitou com sua concubina. Nós sabemos da situação onde Davi se deitou com Betseba. Mas aqui Deus está dizendo que eles andaram com ele. E está dizendo a Davi que esse era segundo o seu coração. Então, não nos garante andar com Deus hoje, não nos garante que nós não tropeçaremos amanhã. Nós precisamos andar com Deus diariamente. Nós precisamos acordar e nos dedicar a andar com Deus diariamente. Nós precisamos colocar Deus ao nosso lado em todas as circunstâncias que a gente estiver passando. Não só quando está tudo bem, ou pior ainda, quando está tudo mal. Porque quando está tudo mal, a tendência do ser humano é correr para Deus. Mas a hora que a coisa dá uma folgada e dá uma aliviada na corda, você volta a fazer as coisas que você normalmente praticava. Mas também nós temos outra situação, as promessas que acompanham aqueles que andam com o Senhor. Porque dizer coisas boas a respeito da palavra, pegar aqui mensagens boas e colocar para a sua vida, é muito legal. Todos fazem isso. Todos colocam, a maioria pelo menos, coloca um adesivo com uma frase motivacional da palavra no carro. O Senhor é meu pastor, o Senhor é minha rocha e tantas outras que a gente conhece. Mas aqui a gente está vendo que isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que Deus ele promete fazer, ele exige cumprimento de algumas circunstâncias para que isso seja feito, para que isso possa ser realizado. Então nós vemos em Salmos 16, 8: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Isso é uma promessa para aquele que anda com o Senhor. Mas para aquele que anda com o Senhor e cumpre os requisitos de andar com Ele. Não para aquele que acha que anda com o Senhor. Não para aquele que acha que tem o Senhor ao seu lado. Aqui em Salmos de Davi, ele deixa claro: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Aí realmente pode se levantar a tribulação que for, pode se levantar a circunstância que for, que realmente você tem o melhor de todos ao teu lado. Mas para isso, como eu disse, nós precisamos cumprir esses requisitos. Outra bênção para aquele que anda com o Senhor, Salmos 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, por mais que a situação seja difícil, se você andar com Deus, realmente você tem essa promessa para ser cumprida na sua vida. Não importa quando você andar pelo vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas isso daqui não são palavras mágicas. Não é simplesmente você proferir que isso vai acontecer. Como nós vimos aqui, existem requisitos para que isso se cumpra. Não é na sua, é na minha e na vida de qualquer um. Qualquer um precisa cumprir os requisitos para poder estar realmente debaixo da proteção do Senhor. Porque caso contrário, você simplesmente vai se iludir, vai achar que está protegido e no dia da angústia você vai perecer. E no momento maior de todos, a hora que você chegar frente ao Criador, você vai ser rejeitado. Você vai ser tido como incapacitado. Salmo 116, 9. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Então nós podemos ter essa tranquilidade, nós podemos ter essa paz interior, que não importa o que venha acontecer, não importa o que venha, as circunstâncias que venham a ocorrer, o Senhor é conosco, né? Deus tem um anelo em seu coração em andar com o homem. Andar com Deus tem sido o anelo do nosso coração? Tem sido esse o desejo do seu coração? Né? Quando você acorda de manhã, ou até mesmo quando você se retira para dormir, é da sua vontade andar com o Senhor? Porque Ele deixou claro aqui na palavra, que é da vontade dEle andar conosco. Isso Ele deixou muito claro no começo, porque antes de tudo, o Senhor decidiu andar com o homem. Só que não basta simplesmente o Senhor andar com o homem. Nós temos que estar aptos para que o Senhor possa andar conosco. Então, é do anseio do coração do Senhor andar com o homem. Mas tem sido o anseio do seu coração andar com Deus? Né? Que a gente possa realmente refletir sobre isso. Né? Que a gente possa realmente entender a profundidade do que é andar com o Senhor. Andar com o Senhor não é vir aqui num culto de domingo. Andar com o Senhor não é fazer um devocional de manhã. Não é fazer uma oração uma hora de uma refeição. Isso não quer dizer nada. Andar com o Senhor é ter afinidade com aquilo que o Senhor tem afinidade. É ter intimidade com aquilo que agrada ao Senhor. É ter realmente imparcialidade com as coisas desse mundo. Não se deixar ser conduzido pelas circunstâncias. Não se deixar ser conduzido pelo outro. Mas sim, sermos dentro de nós, termos propósitos que não são negociáveis. Nós não podemos negociar isso. Porque se nós negociarmos isso, quando nós chegarmos lá perante o Senhor, nós seremos rejeitados. Então, o que é mais importante nessa terra? Andar segundo a vontade dos homens, andar, ser legal, ser bacana, ser benquisto, né? Ou andar segundo a vontade e o coração do Senhor. E muitas vezes ser mal visto, rejeitado, não chama o fulano não, né? Porque afinal de contas ele é muito certinho. Essa é a vida do cristão. O cristão tem que ser tido assim. Aquele lá é certinho, não faz nada errado. Aquele lá anda irrepreensível. Não chama ele para fazer isso aqui não, que ele não vai aceitar. Essa é a visão que aqueles que te conhecem têm a respeito de você? É essa visão que aqueles que são íntimos seus têm a respeito de você? Não chama ele para isso aqui não, que isso aqui ele não vai aceitar? Ou você vive na roda dos amigos? Ou você vive junto com o pessoal e, não, eu não estou fazendo, mas está vendo o outro fazer?
sendo que Ezequiel deixa bem claro, Ezequiel 3,17 diz para nós que nós somos atalaia, né? Nós temos que avisar tanto o ímpio quanto o justo, se há um desvio de caminho, entendeu? Então que a gente possa realmente entender isso, né? Que a gente possa usar esses exemplos e decidir, eu decido andar com o Senhor, mas qual é a profundidade que você quer andar com o Senhor? Qual é, até onde você está disposto para andar com o Senhor? Exemplos a gente tem, e muitos, daquilo que deu e daquilo que não deu certo. Na história de Davi, nós temos o exemplo de Saul, que foi rejeitado. Aqui, a palavra deixa bem claro. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. E é isso. Não quer dizer que se um dia você optou em andar com o Senhor como Saul, que se você não manter esse propósito, você não vai ser rejeitado. Então não basta para nós simplesmente decidir, porque são nossas ações, é o nosso comportamento que mostra se realmente nós andamos com o Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que essa palavra possa, Senhor, fazer, ó Deus, realmente sentido, não somente a nós que estamos aqui, ó Deus, mas aqueles que irão assistir, ó Deus. E que realmente, Pai, entendam que andar com o Senhor, ó Deus, é o melhor caminho, Pai. Andar com o Senhor, ó Deus, é realmente aquilo que o ser humano deve ter como primordial em suas vidas, Pai. Então que possamos, Deus, andar contigo, Deus, fazendo aquilo que lhe agrada em tudo, ó Deus, para que possamos, Senhor, não somente ser, ó Deus, prósperos e abençoados aqui segundo a tua vontade, Pai, mas que possamos herdar também o teu reino, Pai. É isso que colocamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.